Olá, bem-vindos a mais uma aula de dinâmica. Na última aula, nós discutimos os princípios da primeira lei de Newton. Agora, vamos dar continuidade e vamos discutir a segunda lei. Na primeira lei, nós vimos que a velocidade de um corpo permanece constante até que uma força seja aplicada sobre ele. Agora, chegou o momento de se discutir o que seria uma força. A segunda lei de Newton se propõe a fazer exatamente isso: definir uma força. O que nós vamos fazer então é ver como a força poderia ser definida de modo a ser um conceito útil em física. Nós vimos que a primeira lei diz que se um corpo estiver em velocidade v0, ele vai permanecer naquele movimento, naquela linha reta e com aquela velocidade até que uma força seja aplicada sobre ele. Mas nós vimos que mudar a velocidade de um corpo implica que aquele corpo sofra uma aceleração. E essa aceleração tem que ter caráter vetorial, porque se eu tiver um corpo que se move em linha reta a 10 metros por segundo nessa direção, e subitamente ele passar a se mover nessa direção a 10 metros por segundo, ele vai continuar com a mesma velocidade, ele vai continuar percorrendo 10 metros por segundo. Porém, ele vai ter mudado seu movimento em linha reta, ou seja, ele vai ter contrariado a lei da inércia. Nós já vimos que seria muito prático se nós relacionássemos força com a aceleração. E nós já vimos também que a força deve ser uma grandeza vetorial. Ou seja, se um corpo estava indo nessa direção e depois de algum tempo ele passa a se mover nessa direção, a força que foi aplicada deve ter sido aplicada nesse sentido. Então, desse raciocínio, tiramos a seguinte conclusão: a força deve ser uma grandeza vetorial, porque a mudança de velocidade é uma grandeza vetorial, e ela deve ter o mesmo sentido e a mesma direção que o vetor aceleração, já que o vetor aceleração representa uma mudança na velocidade do corpo. Agora vamos ver o seguinte: se a força tem que ser definida na mesma direção e sentido do vetor aceleração, podemos definir a força como sendo algum número vezes o vetor aceleração. Por quê? Porque o vetor aceleração está nesse sentido. Nós sabemos que a força deve estar no mesmo sentido. Então, digamos que a força esteja aqui. Nós podemos ver que se pegarmos o vetor aceleração e multiplicarmos por um certo número, ele vai acabar virando o vetor força. Então, chegamos na seguinte conclusão: força é igual a alguma coisa vezes a aceleração. Agora vamos fazer a seguinte análise. Digamos que eu tenha um bloco e eu coloco uma determinada força, que eu ainda não sei o que é direito, sobre esse bloco. Aquele bloco inicialmente estava em repouso, ou seja, sua velocidade inicial era igual a zero. Depois que eu coloquei a força F sobre ele, ele vai adquirir alguma aceleração, pela lei da inércia, pois ele deve mudar seu estado de velocidade. Ou seja, depois o corpo passa a ter a aceleração A1. Isso quer dizer que, enquanto a força estiver atuando sobre aquele corpo, ele ainda vai estar mudando seu estado de velocidade, pois enquanto houver força, haverá aceleração. Agora, digamos que eu tenha um bloco idêntico ao primeiro aqui, e eu aplique sobre ele uma força idêntica à primeira também. Então, seria de se esperar que esse novo bloco adquirisse a aceleração A1. Esse bloco daqui está se movendo com a mesma aceleração que esse. Como a força é um vetor, a força total que nós aplicamos sobre os dois blocos pode ser vista como a soma das forças. Ou seja, nos dois blocos nós aplicamos 2 vezes F. Ou seja, o vetor força aplicado nos dois blocos foi 2F. Agora, digamos que eu mude esse esquema e desenhe, em vez de um bloco do lado do outro, um bloco na frente do outro. Nós aplicamos, no esquema anterior, uma força de 2Fs para fazermos os dois blocos terem a aceleração A1. Então, é conveniente querer que a nossa definição de força aplicada sobre os dois blocos, quando nós aplicamos a mesma força total, tenhamos a mesma aceleração resultante. Ou seja, se eu tenho esses dois blocos, um na frente do outro, se eu quero que, assim como na minha primeira situação, os dois ganhem a aceleração A1, eu devo aplicar a
a mesma força total que eu apliquei naqueles outros dois blocos, 2F. Assim, é conveniente querer que se eu aplico uma força de 2F nesses dois blocos, um na frente do outro, os dois ganhem uma aceleração A1, assim como aconteceu na primeira situação. Então, um conceito de força útil para nós seria um conceito de força tal que, se eu coloco uma força F num bloco de massa m, ele ganha a mesma aceleração que se eu colocar uma força 2F em um bloco de massa 2m. A definição de força que estamos procurando seria bem útil se fosse a aceleração adquirida pelo bloco vezes a massa dele. Dessa forma, teríamos uma teoria que concorda com essas duas situações. Então está aí nossa definição. Temos que a lei que estávamos procurando é F é igual a ma. Agora, vamos esquecer a notação vetorial para podermos entender o que essa lei que achamos significa. Isso quer dizer que a força que eu tenho sobre um corpo só existe se aquele corpo estiver mudando seu estado de velocidade. E também quer dizer que a aceleração que um corpo adquire, ou seja, a taxa com que aquele corpo muda o seu estado de velocidade, é igual à força sobre a massa dele. Como nós vimos anteriormente, se eu tenho um bloco de massa m e um bloco de massa 2m, se eu quiser que os dois obtenham a mesma aceleração, A, então a força que eu vou ter que colocar no bloco de massa 2m deve ser o dobro da força que eu tenho que colocar no bloco de massa m. Do mesmo modo, se eu tiver esses blocos e eu colocar forças de mesma intensidade sobre os dois, eu vou ter que a aceleração que o bloco de massa 2m ganha deve ser metade da aceleração que o bloco de massa m vai ganhar. Então percebemos o seguinte: corpos com maior massa precisam de uma força maior para ganhar a mesma aceleração que corpos de menor massa. Havíamos visto nas aulas anteriores que quando lidamos com definições físicas, sempre temos que definir em que sistema elas estão. Por exemplo, quando definimos a aceleração, tratamos dela como metro por segundo ao quadrado, ou seja, quantas metros por segundo aquele corpo adquire por segundo. Qual é a velocidade ganha ou perdida por segundo? A massa de um corpo pode ser medida em várias unidades: quilogramas, gramas, toneladas. Então, nós temos que convencionar uma para ser de uso comum na física. A unidade convencionada foi o quilograma. Isso faz com que a unidade de força seja quilograma da massa vezes metro por segundo ao quadrado da aceleração. Essa nova unidade, quilogramas metros por segundo ao quadrado, ficou conhecida como Newton, em homenagem ao físico inglês que desenvolveu essas leis. Então, para eu fazer um corpo de 1 kg ganhar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, eu devo aplicar sobre esse corpo uma força de 1 Newton. Esta é a segunda lei. A segunda lei de Newton é muito prática e muito importante no quesito que ela define o agente central da dinâmica, que é a força. É a força que vai tirar os corpos de seu estado de repouso, que vai alterar o estado de movimento dos corpos e que vai causar as acelerações. Entender essa lei é fundamental para o nosso entendimento do resto do curso.